Todas as vezes que eu começava a responder uma questão de matemática do Enem, eu já me desconcentrava, antes mesmo de conseguir entender realmente o que eu precisava calcular. A ansiedade batia e eu não conseguia responder sequer uma questão. E se isso também acontece contigo, esse vídeo é para você. Oi, gente, eu me chamo Kellen, sou estudante de medicina do quarto período e hoje eu vou compartilhar com vocês qual foi ou quais foram as minhas técnicas para conseguir controlar a ansiedade na hora de responder as questões de matemática do Enem. Eu já ficava taquicárdica e na minha cabeça eu não ia conseguir, mesmo antes de começar a tentar. Eu percebi que eu sou uma pessoa muito metódica, então eu faço as coisas num passo a passo para conseguir chegar nos meus objetivos. Se você também se identifica com essa questão de ansiedade, de achar que não vai conseguir antes mesmo de tentar, fica até o final do vídeo que vai valer a pena. A primeira coisa que eu fazia quando eu olhava para uma questão, tanto da prova do Enem, quanto de uma lista, de um assunto específico que eu estava começando, revisar fazendo questões, era olhar para ele e identificar o assunto. A partir do momento que eu identifiquei de que assunto se tratava, e a gente consegue fazer isso batendo o olho na questão, não precisa raciocinar muito sobre isso, eu iria automaticamente, e isso com o tempo vai ficando realmente muito rápido, classificar aquela questão ou aquele assunto por trás daquela questão em médio, fácil ou difícil. Se fosse difícil, eu ia ler o comando da questão, depois ia ler o enunciado da questão e ia pular ela. Por que é importante que a gente leia o enunciado? Porque toda vez que a gente lê o enunciado de uma questão e pula, o nosso cérebro vai meio que ficar ali em segundo plano, tentando resolver aquela questão, enquanto a gente está prestando atenção, na verdade, em outra coisa. Essa é uma estratégia que eu uso até hoje na faculdade, principalmente quando eu abro uma prova difícil, quando eu estou muito ansiosa. Então, eu leio a questão, ainda que eu não vá responder ela naquele momento, e depois eu pulo. Lê o comando da questão, lê o enunciado da questão. Se você classificar isso como difícil, você vai pular. Digamos que você leu a 136 da prova no Enem de Matemática e decidiu que aquela questão se trata de um assunto difícil, como, por exemplo, trigonometria. Você vai para a próxima, que vai ser a 137. Quando você olha para a 137, você bate o olho e identifica que é um assunto que você tem facilidade, por exemplo, razão e proporção ou matemática básica, qualquer um dos assuntos de matemática básica. E é um enunciado pequeno, isso também é algo a se relevar. Porque se na outra questão que você olhou e classificou como difícil, tem um enunciado e tem um enunciado muito grande, talvez não seja interessante você perder tempo lendo todo o enunciado para deixar o seu cérebro em segundo plano para resolver. Se for uma questão difícil, com um enunciado muito, muito, muito grande, nem perca seu tempo tentando ler todo o enunciado para chegar até o final. Mas se for uma questão difícil, de enunciado médio ou pequeno, eu quero que você leia até o final e leia o comando para você ir identificando o que você tem que fazer. Quando você bate o olho em uma questão que intuitivamente você classifica como fácil, eu quero que você, antes de ir para o enunciado, leia o comando e embaixo do comando você precisa escrever com as suas palavras aquilo que você quer encontrar. Porque nem sempre o que a questão quer é o que realmente a gente precisa encontrar. Por exemplo, ele pede a altura de um prédio. Só que a altura que você precisa encontrar é a altura de um retângulo. E ele não vai te pedir a calcule a altura de um retângulo, vai ser a altura do prédio. Mas para ficar mais objetivo, para que você não desperdice a sua energia ali, seja muito focado, porque eu me perdia muito dentro do meu fluxo de pensamento até chegar na resolução da questão. Escreva com as suas palavras embaixo do comando da questão o que você realmente precisa encontrar. Antes de ir para o enunciado, propriamente dito, eu preciso que você faça uma coisa e essa coisa vai ser agora. E você não vai mudar isso mais em momento nenhum. Eu quero que você escolha direita ou esquerda. Um dos lados você vai fixar como os lados que sempre você vai colocar os dados da questão. Então, tudo que ele for te dando, você vai colocar sempre desse lado que você escolheu. E o outro lado, por exclusão, vai ser o lado que você vai colocar os seus cálculos. Eu escolhi o lado direito para colocar os dados. Aí eu passava uma linha assim. E tudo que restava, né, depois dessa linha, iria ser os momentos onde eu ia colocar os cálculos. Então, eu colocava uma frase dizendo o que eu precisava encontrar, traçava uma linha, dividindo, não precisa ser muito grande não, tá, gente? Bem assim, no cantinho. E para mim era muito difícil, porque a minha letra é grande, mas eu tive que me organizar para conseguir responder as questões em tempo hábil. Depois de passar essa linha, escolher que lado que você vai fazer, pode seguir o meu exemplo, né? Direita sempre para os dados e para as informações que você vai precisar para resolver aquela questão, e o outro lado, esquerda, para você ir respondendo os cálculos, para você ir colocando os cálculos. É importante destacar também que os cálculos devem ser feitos da esquerda para a direita
um embaixo do outro. Como a gente lê mesmo, né? Um texto. Da esquerda para a direita, um embaixo do outro. Eu percebi que organização é fundamental. Nas minhas primeiras provas, ou nos primeiros Enems que eu fiz, eu vi que eu não conseguia, assim, nem acompanhar aquilo que eu tinha escrito no início, porque estava muito confuso, estava desorganizado. Então, a organização é uma coisa fundamental para você não se perder, ainda mais naquelas questões grandes que te dão muitas informações que nem sempre a gente vai usar tudo, mas se você se perder, fica muito mais difícil encontrar um caminho lógico para chegar à resolução da questão. Depois de ter definido a sua esquerda e direita, aí sim você vai ler o enunciado tudo direitinho. Quando você for lendo o enunciado, eu quero que você sublinhe as informações importantes que você acha importante à medida que você for lendo. E os dados que você vai encontrando já vai automaticamente lendo e colocando naquele lado que você definiu. No meu caso, era o lado direito. Então, eu lia e colocava embaixo, sei lá, largura. Ou, sei lá, qualquer número, qualquer informação que ele te dê, ou uma relação aí, AD é igual a 3 vezes B. X é igual ao triplo de Y. Sei lá, qualquer coisa relacionado a qualquer dado da questão, você vai colocando do lado que você definiu. No caso, é o direito. No meu caso, foi o direito. Eu queria destacar que é muito importante que você vá pulando as questões difíceis e fazendo as questões fáceis, porque, primeiro, isso te acalma. Segundo, vai diminuindo a ansiedade. E terceiro, garante coerência pedagógica, ou seja, o TRI. O que é a TRI? Teoria de resposta ao item, com certeza, ou a probabilidade que você já tenha ouvido falar sobre isso é muito alta, porque pega no pé, assim, de muitos estudantes da TRI. Ela vai avaliar a sua coerência. Então, se você acertar muitas questões difíceis e errar as questões fáceis, a sua nota vai cair. Mesmo que você tenha feito uma coisa mais difícil, né? Que é acertar uma questão difícil. A conclusão que ele vai chegar é que você colou, que você chutou, enfim, não foi algo intencional. Por isso, você precisa garantir as questões fáceis. Como que a gente faz isso? Pulando inicialmente as questões difíceis na ordem que elas aparecem. Então, por exemplo, você abriu a prova, está na questão 136 ou a sua lista aí de qualquer assunto que seja. Você olhou e achou difícil, sei lá, caiu em logaritmo. Poxa, não vou resolver. É uma questão que o texto pega assim a página toda, então eu não vou parar nem para ler. Vou para a próxima questão, que é a 137. Olho e também acho difícil. É, sei lá, probabilidade. Só que o enunciado é pequeno, então eu vou ler. Vou ler o comando, vou ler o enunciado e vou para a próxima. Eu vou pular. Vou para 138. Na 138 eu vejo que é de escala, que normalmente são questões fáceis. E aí você também se sente mais seguro para respondê-la. Você vai lá e responde. Passa para a próxima questão. Vai avaliar se é fácil, médio, difícil. É fácil? Faz. Daquele mesmo jeito que eu te expliquei. Lê o comando da questão, escreve embaixo com as suas palavras aquilo que você deve encontrar, lê o enunciado, coloca os dados do lado que você definiu, e vai fazendo os cálculos um do lado do outro, da esquerda para a direita, como a gente lê. Vai fazendo isso até você chegar na última questão da prova, a última, né, acho que é a 180. E depois você vai voltar fazendo aquelas que você acha que é difícil, que você sabe que é difícil, que você já pulou. Então a gente conseguiu se acalmar. A ansiedade de início de prova provavelmente já vai ter passado. Eu já começava a taquicárdica, assim, já respirando ofegante, porque, enfim, né? É muita coisa que tá em jogo ali naquela prova. Então ficar nervoso é super normal. A maioria das pessoas passa por isso. E dentro da faculdade eu também passo por isso. E aprender a controlar isso é muito importante. Por isso, vá fazendo as questões na ordem que elas aparecem até você chegar na última questão. Quando eu chegava na última questão, se eu não me engano, é 180, eu geralmente fazia uma pausa. Ao longo da prova, eu fazia pausas também, mas eu deixei um vídeo onde eu compartilhei detalhadamente a minha estratégia de prova, que foi bem minuciosa, porque como eu disse, eu tenho que ser metódica para dar certo, e deu certo. Eu vou deixar aqui o card para você ir lá, dando uma olhadinha na minha estratégia completa, porque lá eu também desenvolvi mecanismos para controlar o tempo e a quantidade de questões que eu estava fazendo. Sim, eu desempenhei tempo, eu coloquei tempo até para ver como que eu ia calcular o tempo na hora de fazer a prova e valeu a pena, porque eu consegui controlar bem, deu super certo. Por isso, faça na ordem até a final. Depois você faz uma pausa, eu recomendo que você faça uma pausa quando você chegar na última questão, porque também a gente chega acabado. Bebe uma água, ou assim, respira fundo 10 vezes se você não quiser levantar. E aí você volta pro início, fazendo, valendo. Você não vai conseguir pular, você não vai deixar aquela questão para um próximo momento. Então você volta
sabendo que é tudo ou nada. Vou conseguir fazer? Vou conseguir fazer. Não vou conseguir fazer? Vai ter que ser chute. E assim, gente, os aprovados também chutam. Eu me lembro que eu soltei poucas questões, mas eu chutei questões e mesmo assim eu tive um bom número de acertos em matemática. Eu acertei 38 de 45 e consegui passar em medicina. É muito importante que você tenha o cuidado de não rabiscar a prova de qualquer jeito, porque se você for tentar acompanhar o raciocínio que você fez para revisar as questões que você está respondendo, você não vai conseguir, porque você subiu, desceu, foi, voltou e não sabe nem onde é que está mais. Então faça, é muito importante que você faça de maneira organizada e talvez assim como eu, você tenha uma letra grande e tenha um pouquinho de dificuldade para colocar todas as informações ali naquele espaço daquelas questões. Quando tinha cálculos muito grandes que envolviam muitos algarismos entre si, multiplicações de muitos algarismos, eu ia fazer em outra parte da prova, do ladinho, assim, atrás, no fundo da prova, ou naquele rascunho mesmo que eles davam. Depois, trazia para o momento ali, para a área da questão, só o resultado. E isso me deixava muito mais organizada no momento em que eu estava. E isso me ajudava bastante a não me perder enquanto eu estava respondendo as questões. Tudo isso que eu detalhei para vocês faz parte da minha estratégia de prova. No ano em que eu fui aprovada em medicina, tanto a matemática como para a natureza, eu acho que a primeira prova do primeiro dia fazia diferente. Mas eu também trago um vídeo aqui no canal falando sobre as minhas duas estratégias de provas por 2 dias diferentes. Eu vou deixar o card aqui, que é bem legal. Porque lá eu compartilho e digo para vocês como foi que eu montei estratégias para controlar o tempo e o número de questões que eu fazia a cada 30 minutos. Fez toda a diferença, porque foi me dando mais tranquilidade naquelas questões de início também, mesmo que fossem fáceis. Eu estava muito nervosa, eu costumo ficar muito nervosa, tipo, muito na hora de fazer a prova, qualquer prova, às vezes até da faculdade. Então eu sempre respondo fundo, eu costumo sentar em um lugar que eu não vou ver as outras pessoas entrando ou saindo. O mundo é só eu e a prova. Essas estratégias que eu compartilhei aqui contigo, elas foram muito úteis para mim, tanto na hora de responder o Enem, para compor a minha estratégia de prova geral, quanto para responder listas de exercícios, mesmo que seja de um assunto só. Eu olhava assim para a questão e já ia saber, mesmo o assunto, se ela ia ser difícil, se ela era muito grande, se eu ia pular ou não. Mas é muito importante. E eu recomendo muito que você passe sempre a começar pelas fáceis, porque vai te acalmar, vai garantir coerência pedagógica, e é isso que a gente quer, ter um notão no Enem para finalmente chegar à aprovação em medicina. Como eu já disse para vocês, eu sou uma pessoa que precisa de um passo a passo, sou sistemática, metódica. Isso é até chato às vezes. Então, não deixe de comentar aqui no vídeo se fez sentido para você, se você se identifica assim como eu, uma pessoa nervosa, que tem ansiedade no início da prova, que precisa de estratégias de regulação da realidade para se sentir mais confortável. E não deixe de curtir, se inscrever no canal, porque isso é muito importante para o crescimento do SETMED. Até um próximo vídeo. Desejo toda a sorte do mundo para vocês. Um beijo